take 2 desse vídeo, porque eu fiz um trocadilho com um certo jogador da Atlanta Falcons que é melhor não fazer. Bom, senão vão me prender. Não vamos prender, mas eu sei que tem criança assistindo. Olá, olá! Vamos falar de outro quarterback que foi uma decisão polêmica na primeira rodada, o Bo Nix. Este vídeo é um anexo, é uma suíte ao vídeo do Vencedores e Perdedores da quarta-feira. Então, como deu um certo debate lá e tudo muito justo, tal, não teve baixaria nos comentários, eu resolvi fazer um outro vídeo sobre o Bo Nix. Eu não fiz aí nenhum vídeo em especial sobre ele antes aí do draft, né? Falei sobre o Caleb Williams, sobre o Jaden Daniels, falei bastante sobre o Drake May e os Patriots, mas faltou falar um pouco sobre o Bo Nix. E se você está se recordando ou não, tem o quê? Uns 4 meses que eu falo que os Broncos vão draftar o Bo Nix, mais ou menos isso, porque é algo que faz muito sentido para o Sean Payton, para um sistema aí de passes curtos e tudo mais, soltando a bola rápido. Ele não, primeiro vamos começar, né? Vamos endereçar o elefante na sala. Ele não é a reencarnação do Drew Brees. Primeiro porque o Drew Brees está vivo ainda, né? Importante mencionar isso. Mas segundo porque ele não é tão preciso em ball placement como o Bo Nix. Ele tem sim precisão em curta distância, mas não é a mesma coisa, tá? Eu acho que nesse caso o Bo Nix está mais pro Jimmy Garoppolo do que pro Drew Brees, honestamente. E essa é a comparação que eu faço hoje. É um Jimmy Garoppolo mais forte e mais veloz. Este é o Bo Nix. E é por isso que eu via o Bo Nix como um prospecto de dia 2. Porque ele, na minha visão, não tem o processamento mental possível para elevar um time. Ele vai ser competente. Eu queria deixar muito claro isso. O Bo Nix vai ser competente, mas ele não vai ser competitivo, provavelmente. Isso com os dados que a gente tem hoje. Então, o título do vídeo diz tudo e essa é a resposta que eu vou tentar dar. Tem algum jeito disso dar certo? Depende do que você interpreta como certo. No final do vídeo a gente fala sobre. Fica comigo até o final porque esse vídeo está interessante. Vamos falar antes sobre o Bo Nix. Quem é o Bo Nix? E por que me preocupa essa escolha? E mais do que isso, por que ela não tem escolha, um valor de primeira rodada? Porque o Bo Nix foi titular durante 5 anos. Passou por Auburn, passou por Oregon. E quem era o Bo Nix nesse final de carreira? O Bo Nix nesse final de carreira é um quarterback que essencialmente teve a sua produção inflada pelo sistema de Oregon. Para vocês terem ideia, isso foi um dado que o Davis até me mandou via Pro Football Focus, 61% das jardas do Bo Nix vieram após a recepção. Vocês se lembram que na temporada passada tinha muita gente querendo tacar pedra no Brock Purdy, sendo que ele tinha aí 50 e poucos por cento em dado momento da temporada de jardas após a recepção? O Brock Purdy só produz com o Deebo Samuel no screen. O Brock Purdy passa por McCaffrey e ele faz tudo. O que eu não via como uma verdade. O Mahomes foi MVP, inclusive, com números parecidos em jardas após a recepção, tá? O Mahomes foi mais quarterback naquele ano, tal, mas não acho que 50% é um número absurdo. É um número até saudável, dependendo do sistema. 61% é muita coisa. Outro dado, até 30% dos passes do Bo Nix foram na linha ou atrás da linha. E aí eu fui atrás de outro dado, quantos por cento dos passes foram até 10 jardas, em jardas no ar? E o número é o seguinte, 66%. Como comparativo, o Caleb Williams rodou bastante run pass option, teve bastante screen, teve 50% de jardas após a recepção por sua produção. Bo Nix, como eu falei, 61%. Então esse sistema de Oregon era muito screen, era muito run pass option, era muito rota out, era muito slants. Basicamente assim, rotas básicas. E o Troy Franklin que se vire. Essa é a boa notícia, aliás, né? Estão reunidos aí. Não é uma reunião Ja'Marr Chase, Joe Burrow, Sandy Jr. fazendo um show. Os Beatles, que nunca se reuniram de fato, né? Depois do separação. Mas é uma reunião válida. Então, eu estou aqui com o meu cartão de scout do Bo Nix antes do draft. E se vocês forem ver aqui, ó, não sei se vai pegar certinho, aí, QB6 Day 2. E ele tinha nota de segunda rodada para mim, do segundo dia, deixando muito claro que o meu problema aqui não é o Denver Broncos. A minha análise se mantém desde antes do draft. Pois bem, este é o Bo Nix. E aí, para não parecer perseguição minha, eu pedi a 2 colegas, Dave Chiodini, comentarista na ESPN, e um cara que entende muito futebol americano, e o Henrique Bolho, do Pro Football, com quem eu trabalhei, para eles darem as suas opiniões sobre o Bo Nix. Para não parecer que é perseguição minha, em específico, tá?
Davis, abre aspas. O Bo Nix é um quarterback ruim? Longe disso. Tem mecânica limpa, bom braço e atleticismo. Contudo, as limitações técnicas e mentais para um quarterback com mais de 60 jogos são um problema. Quando a primeira leitura está ali, ele funciona bem. Todavia, quando algo foge ao visto antes do snap, a pressão chega, ele tem dificuldades imensas e isso fica evidente em seu tape. Fecha aspas. Eu falei bastante sobre isso. No draft, inclusive. Abre aspas de novo. Um seguidor me disse esses dias que o Bo Nix tem tudo para ser o Ryan Tannehill dessa era e eu não poderia concordar mais. E como sabemos, Tannehill não é o suficiente para lidar com a conferência americana atual. Bully, que trabalha no Pro Football, abre aspas. Bo Nix é mais um exemplo clássico do quarterback de sucesso no college com poucas ferramentas para a NFL. Sem uma força no braço que chame a atenção e com dificuldade de processar o jogo, é difícil ver Nix como como algo além de um passador limitado e que não fará do Denver Broncos uma equipe competitiva na AFC West. Eu acho que essa é a grande questão. Você vê que os dois mencionaram, o Davis falou uma comparação que um seguidor fez com o Ryan Tannehill, que não foi o suficiente para os Titans, mesmo os Titans com a melhor campanha da AFC, dos Titans irem ao Super Bowl, e o Bulho mencionou a AFC West. E aí, um argumento que é muito dito é, tá, beleza, então você curte estar criticando a escolha, fala que a escolha não tem valor, e aí vai fazer o quê? Vai de Jared Stidham e vai de Zach Wilson? Quem que montou essa sala de quarterbacks em primeiro lugar? É isso que é importante falar. Usa-se isso como um bode expiatório? Usa-se isso como uma desculpa para o Sean Payton ter draftado o Bo Nix na primeira rodada? E aí se esquece que ele que gerou essa situação. Entende? Tem isso. E essa é uma postura minha, essa é uma visão minha. Eu prefiro o que os Giants fizeram e o que os Raiders fizeram do que o que os Broncos fizeram. Eu gostaria de lembrar a vocês que draftar um quarterback na primeira rodada é um compromisso muito sério. Raríssimas são as exceções de um quarterback que depois de um ano ele é jogado fora. O exemplo maior é o Josh Rosen em Arizona. Mas na maior parte dos casos, esse quarterback, se ele for mal ou no máximo mediano, ele vai aterrorizar a torcida por pelo menos 3 anos. Porque ele tem fiadores no prédio do time, no CT do time. E o Bo Nix tem como fiador o Sean Payton, que é um técnico que já venceu o Super Bowl e é uma das maiores mentes ofensivas deste século. Então, é uma decisão que potencialmente complica a vida dos Broncos e acho que a palavra que eu vou usar aqui, limita a vida dos Broncos em potencial por 3 anos. Dito isso, tem como dar certo? O que é dar certo para você? Dar certo é voltar para os playoffs? Eu consigo imaginar o Bo Nix, no melhor dos cenários, conduzindo os Broncos para os playoffs. Hoje, com as informações que a gente tem, com 5 anos dele no college, e não houve uma melhora absurda no processamento dele, de jogo, eu não consigo ver os Broncos ganhando o Super Bowl com o Bo Nix. Eu não consigo. Geralmente, os cases de sucesso de quarterbacks bem lapidados, eles têm ferramentas excelentes. O Bo Nix tem sim a mecânica limpa, como o Davis falou, o trabalho de pés, tal, pá. Às vezes eu acho que ele usa muita força do braço para passar a bola, mas não vou entrar nesse mérito, porque aí eu acho que é reinventar a roda e a agulha no palheiro. Mas o que me preocupa é 60 jogos, 5 anos, e não houve um salto de produção no processamento mental. Uma coisa é se esperar isso, eu acho que existe espaço para isso no Drake May, no Jaden Daniels. Agora, no Michael Penix e no Bo Nix, o caso é mais grave, porque eles já tiveram muita experiência de jogo e a gente não viu esse salto. Por que esse salto vai acontecer agora, num nível mais complexo, com defesas mais rápidas, mais agressivas, que fazem mais disfarces? Entende? Então, a perspectiva, pela essência de quem é o Bo Nix, é de um quarterback cujo teto é limitado. Porque até agora não mostrou muita evolução. Vai mostrar nos Broncos? Essa é a esperança que o torcedor se apega. Porque o Sean Payton, queira ou não, reinventou a carreira do Drew Brees de 2006 em diante. Essa é a esperança que o torcedor se apega. Agora, vai dar certo ao ponto de numa AFC West com Justin Herbert, com Patrick Mahomes, numa AFC que ainda tem Joe Burrow, Josh Allen, Lamar Jackson e companhia limitada, e CJ Stroud, né, porque acho que já tem dá pra colocar ele, queira ou não, vai que o Trevor Lawrence aí joga no nível que a gente espera.
Cara, é difícil vislumbrar que em termos de valor, essa é uma decisão que vai compensar para os Broncos em médio e longo prazo, entende? É uma decisão que vai manter o emprego do Sean Payton, mas essa não é uma decisão que vai dar, na minha visão, alegrias de título para o Denver Broncos, entende? E quando você drafta um quarterback na primeira rodada, é o tipo de investimento que o ideal seria você ter um quarterback que muda o elenco e não que simplesmente mantenha um técnico no cargo. Então, eu acho que essa é a perspectiva. Eu, como falei já algumas vezes, eu torço para que dê certo, porque se tem alguém que tem experiência em ver quarterback ruim jogando pelo time que torce, esse alguém é aquele meu amigo que torce para os Bears, que agora, se Deus quiser, acabou, né? Agora o negócio vai dar. Mas é uma experiência terrível você assistir tantos quarterbacks ruins. Case Keenum, Brock Osweiler, Trevor Siemian, o Joe Flacco, que tudo bem, em Cleveland, no espaço amostral pequeno, rendeu no play action, mas em Denver não foi um bom quarterback. Puxado, cara. Puxado. Brett Ripien jogou também. O Russell Wilson, agora, nessa fase, não o Russell Wilson dele. Então, eu torço para que dê certo. Vale lembrar, Denver é a segunda maior seca de playoffs da NFL, né? Só dos Jets é maior e os Jets têm mais perspectiva. Eu torço para que dê certo. Eu acho que o torcedor tem que ter otimismo e achar que o Sean Payton vai corrigir essas questões de processamento de jogo do Bo Nix. Mas, na minha visão, depois de 5 anos, o que não mudou fica difícil de mudar e vale aquela velha frase do Bill Parcells. Se não morde quando filhote, vai morder quando adulto? Esse é o grande questionamento. Por isso, em termos de valor, eu acho que não foi uma boa decisão dos Broncos, ou no mínimo uma decisão questionável. Uma decisão que, se não der certo, vai custar o emprego do Sean Payton. Tá bom? Fizemos o será que podíamos. Um beijo carinhoso para vocês e a gente volta com mais conteúdo aí nesta sexta-feira. Nesta sexta-feira tem os vencedores e perdedores do mês de abril na temporada da Major League Baseball, tá bom? Tá bem legal. Tem 10 vencedores e 10 perdedores, com destaque para ele, Xota! Dá pra escrever? Dá zoom aí. Xota! É isso. Deve estar ao contrário, né, Tom? Beijo pra vocês. Até a próxima. Bye, bye.